Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A grandeza deste Deus, você é sempre fiel e te dá a vitória. Maravilhoso, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza deste Deus. Você é sempre fiel, o quê? Te dá a vitória, os anjos te louvam. A igreja te adora, cantando aleluia. Santo Senhor. Vai, coloca a cor. Os anjos te louvam. A igreja te adora, Senhor, cantando aleluia. Maravilhoso, diga. Maravilhoso conselheiro dos fortes, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza deste Deus. Você é sempre fiel e te dá a vitória. Maravilhoso, maravilhoso conselheiro dos fortes, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta. Por quê? Porque ele é sempre fiel. Solta a voz. Os anjos te louvam. A igreja te adora, cantando aleluia. Santo Senhor. Assim, ó, as palmas. Os anjos te louvam. A igreja te adora, cantando aleluia. Santo Senhor. Levanta a mão pra cima, assim, ó. Os anjos te louvam. A igreja te adora, cantando aleluia. Santo Senhor. Só igreja, pessoal. Quero ouvir você soltando a sua voz, hein? Vai, os anjos. Os anjos te louvam. A igreja te adora. Isso. Cantando aleluia. Santo Senhor. Lá em cima, lá em cima, lá em cima, assim. Os anjos te louvam. A igreja te adora, cantando aleluia. Santo Senhor. Os anjos te louvam. A igreja te adora, cantando aleluia. Santo Senhor. Os anjos te louvam. A igreja te adora, cantando aleluia. Santo Senhor. Cantando, cantando aleluia. Santo Senhor. Cantando, cantando aleluia. Santo Senhor. Aleluia. Amados, nós precisamos ter vida com Deus. Vida com Deus fala de estarmos buscando ao Senhor em todo o tempo. Eu sei que muitas pessoas comentam, pastor, mas eu já venho aos domingos na igreja. Não é? Deixa eu falar algo para você com todo amor e carinho. O crente, ele tem um estilo de vida. O estilo de vida do cristão, do crente, é um pouco diferente do estilo de vida
Na verdade, muito diferente daquele que ainda não teve um encontro com o Senhor. Então, o nosso estilo de vida não pode se resumir a simplesmente um culto por semana. Eu já participo do culto aos domingos, então não preciso mais nada. Na verdade, nosso estilo de vida mostra se nós somos realmente cristãos ou não. Nós precisamos ter vida com Deus. Talvez você não possa vir aqui orar conosco às terças, quartas e quintas e sexta-feiras pela manhã. Nós temos um tempo de oração aqui das 7 às 9 da manhã. Nós passamos o tempo orando aqui. Pastor, eu não consigo vir, eu trabalho, eu acordo cedo. Mas arrume um tempo para você ter tempo com Deus. Sabe, quando eu trabalhava circularmente, às vezes eu ia Vou te chocar se eu falar isso, não. Mas eu ia no banheiro da empresa para orar. Te choca isso? Não, né? Eu ficava sentado, no trono, orando. Não tinha outro espaço, não tinha outro momento. Ficava lá. Às vezes na hora do almoço eu ia para lá, orava. Um lugar bem assim, reservado. Ninguém me atrapalhava. Ficava orando tranquilamente ali. Sabe, ache o seu espaço, ache o seu tempo, mas tenha um tempo de solitude com Deus. Um tempo em que você busque Deus a sós. É nesse tempo, é nesse momento que Deus mais fala conosco. Eu sei que você vem aqui, de repente vem com a expectativa de ouvir uma palavra de Deus, essa palavra falar ao seu coração, isso é válido. Você deve buscar isso sim. Mas eu tenho ensinado aos irmãos, não fique simplesmente esperando o rio de Deus passar e você simplesmente está ali, abrir a boca e tomar da água. Aprenda a tirar água da rocha. Fala para o teu irmão, aprenda a tirar água da rocha. Sabe o que é tirar água da rocha? É quando não tem mais ninguém por perto para ministrar na sua vida, mas você não passa sede. Você sacia essa sede. Porque você aprendeu a ter o seu tempo com Deus. O seu tempo de solitude com o Senhor. E aí quando você vai orar, Deus fala com você, ministra no seu coração, e você fala, nossa, Deus está falando comigo. Eu pensei que Deus só falasse com o pastor. Mas Deus fala comigo também. Deus fala com todos. O que nós precisamos ter? Ouvidos para ouvir. Aquele que tem ouvido, ouça, diz a palavra do Senhor. Então precisa ter ouvido atento. Pastor, Deus fala mesmo? Creia em mim, irmão, fala. Nós cremos num Deus vivo, aleluia. Amém. O nosso Deus vivo fala, amém? Amém? Essas manhãs, Deus tem falado tanto comigo nessas manhãs. Na verdade, eu falo para você, a maioria das pregações que eu tenho ministrado aqui aos irmãos, foi Deus falando comigo de manhã, você acredita nisso? Eu venho aqui durante a semana e Deus fala alguma coisa, eu anoto, rabisco a Bíblia e faço um negócio. Aí, daqui a pouco, a hora que eu olho, Deus está falando naquilo, eu falo, nossa, isso não pode ficar só comigo, eu tenho que falar para a igreja. Aí eu venho aqui no domingo à noite e falo para você o que Deus falou comigo durante a semana. Mas Deus pode falar com você também. E sabe, nós temos um grupo aqui, né, e um momento de oração, um momento de 1 hora. De manhã depois, e um momento de solitude mesmo, não é clamor, não é ficar gritando, ora por mim, não é isso não, é solitude. Porque o momento de clamor e buscar o Senhor a gente faz em outro momento, em outro horário. Mas de manhã é as primícias do dia que você está dando para o Senhor ali. No primeiro tempo. E depois nós temos o tempo de compartilhar a palavra. Eu falo para os irmãos, Deus falou com você? Estou sempre provocando os irmãos com isso. Deus tem falado com você? Se falou com você, fala, você vai compartilhar a palavra agora. Não precisa esperar o pastor compartilhar aqui não. Deus falou com você? Está começando a melhorar. Essa outra semana aqui teve um que falou, Deus falou comigo, pastor. Falou, ótimo. Então compartilha conosco aqui, fala alguma coisa. Ele ministrou, foi muito bom. Mas durante a semana também, outro dia, Deus falou comigo sobre um assunto que eu quero ministrar aos irmãos aqui hoje. E esse assunto fala do nosso estilo de vida, da forma como nós vivemos. Sabe, muitas vezes o inimigo ocupa e encontra espaço em nossas vidas, porque o nosso estilo de vida não está adequado ao estilo de vida de um cristão. E quando isso acontece, o inimigo consegue entrar. E se ele entra, ele faz estrago. Pastor, então o que eu preciso para impedir que o inimigo entre? Para impedir que o ataque do inferno venha sobre nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre o meu casamento, sobre a vida dos meus filhos, sobre lá o meu lar, a minha casa. O que eu preciso ter para impedir que o inimigo entre? E Deus falou comigo.
precisa de muro de proteção. Eu falei, uau, muro de proteção. E Deus me levou num livro da Bíblia. Nós vamos ler já, o livro de Neemias. E essa semana, quinta-feira, nós estivemos lá em Assis, numa outra igreja nossa que está começando lá em Assis. Eu estive ministrando ali os pastores, e à noite eu fui ministrar essa palavra. Deus falou muito conosco ali, né, Tainá? Deus falou com a gente ali naquele momento que nós estávamos lá com os pastores, e eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Nós vamos ler um texto picado. Como é que funciona o texto picado? Na verdade, eu vou compartilhar com os irmãos o livro de Neemias, do capítulo 1 até o capítulo 4. Pastor, vamos ficar aqui a noite toda lendo? Não, vamos falar só alguns versículos. Então entenda, para você compreender o livro de Neemias, você precisa saber que esse livro aqui é espiritual. É contada uma história, mas a Bíblia é assim. Você não pode ler a Bíblia simplesmente tentando enxergar a história que é contada. Se você for ler a Bíblia tentando enxergar simplesmente a história que é contada, você vai ter a Bíblia como um livro qualquer. Um livro de Machado de Assis, Jorge Amado. Ele vai se transformar num livro qualquer. E aí você vai fazer parte daquele rol que diz assim, eu já li a Bíblia de capa a capa, conheço tudo. Mas não tem revelação nenhuma. Não tem nada da parte de Deus para falar para as pessoas, porque só leu a Bíblia como letra. E você sabe, a Bíblia fala que a letra, mas o Espírito vivifica. Então você tem que buscar subtrair para a sua vida aqui o rema da palavra, aquilo que está por trás, que muitas pessoas não conseguem pincelar, pescar, mas você vai conseguir, em nome do Senhor Jesus, amém, irmãos? Então esse texto aqui fala de um muro que precisava ser restaurado. Pastor, que muro que é esse? É o muro de Jerusalém. O texto bíblico fala que, vou contar um contexto para você entender. O povo judeu havia sido levado cativo, havia sido levado para o exílio da Babilônia. A Babilônia nessa época estava sob o Império Persa. E ali existia um homem chamado Neemias. Neemias era o copeiro, ou seja, o copeiro era aquele que estava bem próximo ao rei. O copeiro era aquele que provava o vinho do rei. Isso aqui é água, mamãe, faz de conta que é vinho. O copeiro era aquele que comia a comida do rei antes dele comer. Porque se a comida estivesse envenenada, ou se o vinho, o líquido estivesse envenenado, você já sabe quem que morria, né? Era o copeiro. Então, Neemias era muito próximo do rei. E Neemias ficou sabendo que Jerusalém estava assolada. Os muros de Jerusalém estavam derribados. E isso foi um problema para ele. Vamos ler para você entender o primeiro versículo. Neemias capítulo 1, verso 2. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei, pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio, e se acham lá na província, estão em grande miséria, desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, e as suas portas queimadas. Veja, Neemias pergunta sobre o povo que tinha ficado em Jerusalém. Muitos foram levados cativos para a Babilônia, eles estavam na Babilônia, mas alguns ficaram lá, ficaram na cidade de Jerusalém. E aí Neemias pergunta para Anani, como é que estão aqueles que estão lá? Aqueles que ficaram, aqueles que não foram levados cativo. Então a resposta é, eles estão assolados, foram desprezados, estão em miséria, e os muros da cidade estão derribados. Esse era o problema. Neemias então encontra um problema. Qual é o problema? Os muros estão derribados. Os portões estão assolados. Pastor, o que isso tem a ver? Irmãos, naquela época, e também até hoje, muros ao redor de uma cidade tinha a função de proteger a cidade. Proteger a cidade contra os inimigos, que estavam ali prontos para conquistar outras terras. Então, uma cidade que não tivesse muros de proteção, estava à mercê dos inimigos.
Estavam à mercê daqueles que iam atacar e destruir a cidade. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Sabe, você é a cidade de Deus. Nós somos a cidade do Senhor. Nós somos a casa do Senhor. E se nós não tivermos muros de proteção ao nosso redor, a exemplo da cidade de Jerusalém, nós também seremos presas fáceis para o inimigo de nossas almas. Então é necessário que você, de repente, consiga enxergar se na sua vida existem muros que estão derribados, muros que estão por terra. Se na sua vida há brecha, se na sua casa tem brecha, se na sua família tem brecha, se no seu casamento tem brecha. É importante você enxergar, em primeiro lugar, o problema. Neemias enxergou. Neemias olhou para a cidade de Jerusalém, recebeu a comunicação do irmão de fé dele, e aí enxergou, verificou, compreendeu, enxergou o problema. Eu preciso fazer algo. Neemias então enxergou o problema, mas decidiu de alguma forma fazer alguma coisa. E qual é a primeira coisa que ele faz? Qual é a primeira atitude? Qual é o primeiro passo de Neemias quando ele enxerga o problema? Os muros estão derribados. Que deveria ser o meu e o seu também. O nosso primeiro passo ao enxergar problemas em nossas vidas, enxergar que nós estamos sem muros de proteção, nós deveríamos fazer a mesma coisa que Neemias fez. Pastor, o que Neemias fez? Vamos agora para o verso 4. Tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus, o Deus dos céus. O que Neemias faz? Primeiro passo, primeira coisa, primeira atitude dele, ele vai lamentar. Ele não tem aquilo como uma boa notícia. Ele não é indiferente à situação dos muros estarem derribados em Jerusalém. A primeira coisa que ele faz é chorar e lamentar. Ele vai chorar e lamentar diante do Senhor. E a Bíblia fala que ele vai orar e jejuar também. Ele não fica alheio à situação. Ele não fica alheio ao problema. Não, ele ouve, enxerga o problema. Os muros estão por terra. A cidade está desprotegida. O meu povo está à mercê do inimigo. E então ele para, chora, lamenta e vai orar e jejuar diante do Senhor. Se você for continuar a leitura aqui, a partir do verso 5, você vai ver a oração que Neemias faz. Ele ora pedindo perdão pelos seus pecados e pelo pecado do povo que havia ficado lá. Ele ora reconhecendo que o Senhor tem poder sobre todas as coisas, mas ele pede ao Senhor que tenha misericórdia da vida deles. Sabe, irmãos, muitas vezes nós olhamos ao nosso redor, verificamos que também temos um problema. Os nossos muros de proteção estão por terra também. Estamos indefesos diante do inimigo. Às vezes parece que vamos sucumbir, mas ficamos indiferentes. Achamos que aquilo é uma coisa normal do dia a dia. Achamos que aquilo é a normalidade. Não vai dar problema nenhum, não. Vamos continuar a vida, vamos tocar a vida. Mas o problema está lá. Qual que é a diferença muitas vezes entre nós e Neemias? Neemias enxergou o problema, constatou o problema e foi chorar diante do Senhor. Foi lamentar diante do Senhor. Foi orar e jejuar. Pastor, ainda está um pouco difícil me entender o que o senhor quer dizer. Eu quero dizer que eu e você temos problemas muitas vezes. Problemas pessoais, problemas em nosso relacionamento conjugal, problemas em nossas famílias, problemas com nossos filhos, problemas financeiros muitas vezes, e uma infinidade de problemas. Os muros estão derribados, os muros estão por terra, mas nós olhamos para isso e achamos que isso é normal. Achamos que não precisamos nos preocupar com essas coisas. Esse não é um posicionamento correto. O que nós temos que fazer então, pastor? Orar. Primeiro passo a ser dado, vai orar. Orar pelo quê? Vai orar pela sua vida. Vai orar pelo seu casamento. Vai orar pelos seus filhos. Vai orar pela sua casa. Vai clamar pela sua célula, pela sua igreja. Por aqueles que estão ao seu redor. Faça o que lhe foi dado fazer. Neemias vai correndo atrás disso e faz isso.
É o primeiro passo que ele faz, mas ele não ficou só nisso. Depois ele dá um segundo passo. Qual que é o segundo passo, pastor? Ele visualiza e tem disposição para o trabalho. Veja o verso 4 e 5 do capítulo 2 agora. Capítulo 2, verso 4 e 5 diz assim: Disse-me o rei, lembra que ele era copeiro do rei. Disse-me o rei, que me pedes agora? Ele estava pedindo para ir lá para Jerusalém. Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies para Judá, à cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Ele começa a tomar uma atitude. É importante você, depois que enxergou o problema na sua vida, é importante você, depois que orou, jejuou, chorou, lamentou, você comece a tomar uma atitude de visualizar melhor a dificuldade e o problema, e vai lá enfrentar, vai buscar a solução do problema. Sabe, Deus nos chama para as batalhas, mas se nós ficarmos parados, não conseguiremos vencer batalha alguma. Existe um muro que precisa ser reedificado em nossas vidas. Sabe, irmãos, o que acontece, como eu disse ainda há pouco, muitas vezes, se você não trabalha preventivamente com o seu filho, você no futuro vai ter que trabalhar de uma forma corretiva. E a gente sabe, por estatística, que as penitenciárias estão cheias de filho de crente aí. Infelizmente. Por que isso acontece? Porque muitas vezes não nos atemos quando os muros estão por terra em nosso lado. Achamos que é normal. Sabe qual é o pior problema que o crente tem? Ele achar que é normal as coisas que acontecem ao seu redor, quando na verdade ele precisa tomar atitude. Precisa se posicionar. Deus te chama hoje a um posicionamento. Vou te falar daqui a pouco que são esses muros que vai proteger a tua vida, que vai guardar a tua vida. Terceiro passo, tome conhecimento real da situação. O que Neemias fez? Capítulo 2, verso 13, olha só, estamos avançando no livro de Neemias, capítulo 2, verso 13, olha o que diz: de noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do montouro. Contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. O que ele faz agora? Ele vai tomar um conhecimento real da situação. Ele vai até Jerusalém. Ele vai até o cerne do problema, o cerne da dificuldade. Ele vai verificar com seus próprios olhos. E ele chega lá, e a Bíblia fala que ele contemplou, ele olhou, ele viu a dificuldade. Agora já não é mais pelo fato de alguém ter falado. Agora ele está enxergando. Existe aqui realmente um problema. Existe aqui algo que eu preciso fazer realmente. Eu preciso tomar uma postura nisso aqui. Sabe, irmãos? É isso que nós temos que fazer muitas vezes. Às vezes eu aconselho casais. Às vezes eu aconselho casais com relação aos seus filhos. Às vezes eu aconselho casais com relação ao seu relacionamento conjugal. Mas o que eu percebo muitas vezes é que falta a atitude de enxergar o problema como ele é realmente. E o problema existe. Os muros estão derribados e ele não está percebendo. Não está enxergando. Hoje é um tempo para nós enxergarmos isso. Amém, meus irmãos? Deus quer glorificar o nome dele em nosso meio. Mas nós precisamos enxergar as nossas dificuldades, nossos problemas e colocar muro de proteção ao nosso redor. Quarto passo. Precisamos motivar e mobilizar pessoas para o trabalho. Neemias agora, depois de ter reconhecido o problema, enxergou o problema, depois de ter ido orar, jejuar, chorar, contemplar, de ter ido lá em loco, agora ele recruta pessoas. Capítulo 4, verso 17 diz assim: então lhe disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e suas portas queimadas, vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Deixa eu te falar algo. Você e eu, nós precisamos de ajuda. Repita assim: eu preciso de ajuda. Nós não resolvemos muitas coisas sozinhos, não. Deixa eu te falar algo, irmãos. Eu preciso de você.
Você sabia disso? E você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. Neemias foi lá, verificou, a obra é grande. Eu preciso juntar gente, eu preciso de ajuda. Para que existe igreja? Para isso. Para ajudar e ser ajudado. Vou clarear para você entender. Pastor, o que é muro de proteção? Presta atenção no que eu vou te falar. Muro de proteção são relacionamentos que nós construímos no nosso dia a dia. Pessoas que nós colocamos em nossas vidas. Pessoas que são inseridas nos contextos de nossas vidas. Isso se torna muro de proteção para nós. Deixa eu te falar uma coisa, você é muro de proteção para mim, você sabia disso? Quando eu falo algo aqui em cima, eu me sinto obrigado a fazer, porque senão eu vou ficar mal com você. Nesse momento, você se torna muro de proteção para mim. Às vezes, quando eu penso em algo que pode dar errado, eu penso em você, você se torna muro de proteção para mim. Sabe de uma coisa? O seu pai, a sua mãe, pode ser muro de proteção para você. A sua esposa, o seu esposo, o seu cônjuge, pode e deve ser muro de proteção para você. Relacionamentos que você constrói são muros de proteção para você. A sua célula pode ser muro de proteção para você. O seu líder de célula, o seu discipulador pode ser muro de proteção para você, quando você dá liberdade para ele, porque ele possa te confrontar. Quando você se encontra com os seus muros derribados. Quando você se encontra vulnerável. Quando o inimigo jaz à porta, e às vezes você não enxerga, aquele que é muro de proteção para você, chega e te alerta. Sabe, irmãos, às vezes você procura ajuda em lugar errado. Às vezes você tem um problema no seu casamento, e você vai procurar ajuda com o seu colega de trabalho. Você vai falar com ele. Deixa eu te falar uma coisa, quando você chega para alguém, no seu hall de relacionamento do mundo, que você tem que ter, evidente, você vive no mundo, mas quando você chega para ele e fala assim, olha fulano, eu estou com uma dificuldade lá com a minha esposa, eu estou com dificuldade lá com o meu marido, que é a primeira coisa que essas pessoas falam, as pessoas do mundo? Larga ela, tem tanta mulher por aí, larga logo. Isso não é muro de proteção, isso é abismo. Mas se você chegar para mim e falar assim, pastor, eu estou com dificuldade no meu relacionamento com a minha esposa, eu falar para você, vem cá, varão, vamos conversar, vamos orar, deixa eu te ajudar com isso daí. Vamos participar do curso Casais Radicais, vai ser bom para você. Eu posso te ajudar, por quê? Porque eu me transformo em muro de proteção para você. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Um irmão querido, um irmão amado que está ao seu lado, que muitas vezes se condói com a sua dificuldade, com a sua deficiência em alguma área, e ele vai lá para te ajudar. Essa pessoa se transforma em muro de proteção para você. Nós devemos ser muros de proteção uns para os outros, irmãos. É para isso que existe a igreja. Quando nós não enxergamos a igreja assim, nós vivemos de cultos dominicais. Quando nós não enxergamos a igreja assim, nós achamos que só ver um dia por final de semana está bom. E nós falamos assim, paz do Senhor, irmão, até semana que vem. Porque não tem relacionamento. Sem relacionamento, você está vulnerável. O que nós prezamos na nossa igreja, nosso estilo de igreja, é um estilo de igreja de relacionamento. Eu quero me relacionar com você. E você também deveria querer se relacionar comigo. Você deveria querer se relacionar com o seu irmão, que está ao seu lado. Pastor, você está querendo dizer que eu vou contar minha vida para ele? Não estou querendo dizer isso não. Estou querendo dizer que você deveria ter muro de proteção. Alguém que em momentos difíceis de sua vida pudesse olhar para você e falar, para de fazer isso, meu irmão, você vai quebrar a cara. Não é por aí não, sai dessa, isso é cilada. Sai, é laço do inferno, sai desse negócio. Alguém que pudesse falar na sua vida. Quantos tem muro de proteção aqui? Se tem alguém que pode falar assim na sua vida? Em tudo nós podemos ter muro de proteção. Até para você e caminhar. Caminhar, né, Romeu? Para você caminhar. Sabe uma dificuldade que eu tenho de caminhar? Eu arranjei um parceiro de caminhada. Meu querido amigo Romeu, irmão Romeu. Aí o que acontece? Muro de proteção, porque tem dia que eu não quero caminhar, ele fica lá me pentelhando no celular. Pastor, vai ou não vai? Está na hora, não sei o quê. Mas acontece o contrário também. Tem dia que ele não quer e eu estou lá com ele. Vai ou não vai, Romeu? Sabe, pessoas que estimulam você, pessoas que te guardam, pessoas que te protegem, muro de proteção.
Sabe, o lar é um muro de proteção. Sabe o que isso aqui está falando? Isso aqui não está falando uma história simplesmente lá de Jerusalém, não. Isso aqui está falando das nossas vidas, como nós devemos proceder em nossas vidas, o que nós devemos fazer no dia a dia. Irmão, presta atenção, você é homem, você é mulher, nós somos seres humanos, os seres humanos foram criados para terem relacionamento. Eu sei que você foi acostumado e treinado, né, a viver independentemente. Não, pastor, eu sou independente, eu vivo do meu jeito. A minha vida é assim mesmo. Sempre foi assim, eu sou assim, acabou, é assim mesmo. Sou independente. Eu sei que você também foi até acostumado e talvez até tenha criado o seu filho para ser independente. Mas, irmãos, nós somos dependentes. Essa é a grande realidade. Crie seu filho para ser dependente, em primeiro lugar de Deus. Seja dependente de Deus. Aí depois, pastor, você quer que eu seja dependente das pessoas? Não, não é isso não. Mas eu quero que você tenha relacionamento com as pessoas, porque essas pessoas vão se transformar em muro de proteção para você. Bons relacionamentos. Sabe, tem irmãos que me deram presente hoje, você acha? Irmãos aqui da igreja. Ô, pastor, o senhor para mim é um pai, toma um presentinho aqui. Mas quem que são esses irmãos? Os que caminham mais perto de mim. Os que têm mais relacionamento comigo, os mais próximos, que estão mais junto. Esses, né, de repente, estava faltando isso na vida dele. Estava faltando o quê? O relacionamento de um pai, de alguém que se importasse com eles de uma forma diferente, da corriqueira. Sabe, muitas pessoas talvez se importem com você, mas de uma forma corriqueira, e muitas vezes interesseira. Mas aquela amizade despreocupada, desinteressada, que não pensa em tirar nada de você, que só pensa em te ajudar, esse é um muro de proteção que você tem que ter na tua vida. Sabe, gere isso. Gere esses lastros de amizade, de relacionamento. Traga pessoas para perto de você, para que te proteja. Momentos difíceis, momentos de dificuldade, você vai precisar de alguém assim. Sabe, eu tenho um telefone vermelho lá em casa. Olha a coisa aperta, telefone, pastor Wilson, estou precisando da tua ajuda. É o meu pastor. É aquele que fala na minha vida, é o meu muro de proteção. É aquele que está sempre ali pronto, de repente, para me dar uma palavra de incentivo, uma palavra de apoio, muro de proteção. Deixa eu te perguntar, você tem alguém assim na sua vida? Tem alguém assim, que cuida com você, que trata com você no dia a dia? Muro de proteção. A cidade de Jerusalém estava derribada. Os muros estavam derribados. A cidade estava desprotegida. Precisava ser protegida. Neemias foi lá construir. Talvez na sua vida, por algum motivo, os muros foram derribados. Por algum motivo, você está vulnerável. Por algum motivo, a sua família está desprotegida. Por algum motivo, o inimigo está às portas. O que você precisa fazer? Levante muro de proteção. Levante relacionamentos que vão abençoar a tua vida. Amém, meus irmãos? Quinto passo aqui, inicie o trabalho de edificação. Neemias capítulo 3, verso 1. Olha o que diz. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes e seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel. O que eles fizeram? Eles iniciaram o trabalho. Veja, presta atenção. Primeiro, Neemias identificou o problema, a dificuldade. Depois ele foi chorar, plantear, foi orar e jejuar diante do Senhor. Depois ele visualizou e teve disposição, foi conversar com o rei. Só que agora ele já está começando o trabalho de restauração dos muros. Ele está reconstruindo os muros. Você não pode ficar só nos primeiros passos. Você tem que chegar um momento que você vai reconstruir o seu muro. Você vai reedificar. Pastor, sabe o que acontece? Eu já fui tão traído na minha vida. Vou te falar uma coisa. Eu como pastor já fui muito traído também. Já passei muitas coisas na minha vida ministerial. O que você acha? São 31 anos de convertido? Você acha que em 31 anos de evangelho eu nunca tomei nenhuma punhalada pelas costas? Eu nunca passei por dificuldades? Eu nunca fui deixado à míngua? Você acha que não? Mas isso não me impede de caminhar. E também isso não me impede de levantar muros novos na minha vida. Relacionamentos novos na minha vida.
Pessoas que vão estar caminhando um novo tempo com a gente, um novo momento com a gente. Estão compreendendo isso? Eu estou edificando muros novos aqui em Ourinhos, irmãos. Pessoas que eu não tinha um relacionamento, agora estou edificando. Aí edifico um pouco aqui, edifico um pouco ali, e vou fazendo o meu rol, o meu muro ao redor, de proteção da minha vida, da minha família, dos meus filhos, daqueles que estão ao meu redor. Você deveria fazer o mesmo. Pastor, não consigo mais confiar em ninguém. Já cansei de confiar nas pessoas. Pois é, então deixe de viver. Porque se você não consegue confiar mais em ninguém, é melhor você parar de viver. Não tem como você viver sem confiar em pessoas. Você vai viver uma vida muito ruim. Sabe, tem pessoas que não confiam nem nas esposas, nem nos esposos, nem no cônjuge. Como é que vai viver? Não vive. Vegeta. Levanta muros de proteção ao seu redor. Amém, meus irmãos? Sexto passo, conclua a reedificação. Neemias capítulo 4, verso 6, olha o que diz. Neemias 4, verso 6. Assim edificamos o muro, pronto. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Concluiu. O muro agora está ao meu redor, está ao redor da cidade. Estamos com a nossa cidade protegida. Tijolinho a tijolinho foram sendo construídos os muros. Sabe, levou pessoas ali para ajudar. Isso é o que importa. O muro está agora fechado. Como é que está o teu muro? Está fechado já? Está protegido? Você sabe, irmãos, naturalmente falando, casa que não tem muro, aqui talvez não, mas lá em São Paulo era um atrativo para o bandido, para o ladrão. Aqui talvez um outro estilo, mas lá onde eu morava, não tinha nenhuma casa que não tinha muro. Por quê? Porque o muro era a proteção da casa. A primeira proteção da casa. Mas mesmo aqui eu vejo muitos muros aqui com cerca elétrica ao redor e tudo mais. Por quê? Porque protege, está edificado. Quando está derribado, o inimigo entra e assola. E por fim, passo 7. Mantenha-se firme, ore e vigie. Capítulo 4, verso 9, olha o que diz. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda entre eles, de dia e de noite. Neemias o que fez? Concluiu a obra. Concluí, agora acabou. Não, você tem que orar e jejuar de novo. Tem que manter o estilo de vida. Por quê? Porque se não fizer isso, o muro vai cair novamente. Um grande erro e equívoco de muitos crentes, muitos cristãos. Eu já construí aqui minha proteção, já construí aqui meu muro, meus relacionamentos, eu já estou aqui guardado, protegido, meu filho já está aqui crescendo, a minha esposa está bem comigo, meu marido está bem comigo, agora eu vou curtir. Não, você tem que manter o seu estilo de vida. Que estilo de vida? Cristão. De relacionamentos cristãos, relacionamento de pessoas que vão somar na sua vida. Não sei se você está entendendo a profundidade disso. Não sei se você está entendendo o quanto isso é importante. Mas é importante, principalmente no estilo de igreja que nós vemos por aí hoje. Porque as pessoas não querem compromisso. As pessoas não querem relacionamento. As pessoas preferem viver isoladas. Mas nós não podemos pensar assim. Porque o estilo de vida do cristão é um estilo de vida de relacionamento. Olha para cá. Como é que você acha que vai ser quando chegar na glória? Como é que você acha que vai ser quando chegar no céu? Eu vou viver aqui na minha casa, o irmão vive na outra, o outro vai lá. É assim? Não. Nós vamos nos relacionar diariamente, todo o tempo. Todo o tempo estaremos juntos. Talvez, não sei como é que vai funcionar, tanto de gente que vai ter lá, né? Tanto de alma salva, mas nós vamos ter relacionamento. O Senhor vai querer nos relacionar conosco. Deus vai querer estar conosco. A palavra de Deus diz que Deus ia na virada do dia conversar com Adão. Por quê? Porque Deus é Deus de relacionamento. Deus quer relacionamento com você e comigo. O estilo de vida de Deus não é o estilo de vida individual. O estilo de vida de Deus é o estilo de vida de comunidade. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Os três sendo um só. Se relacionando, conversando, em harmonia, fechados, ali juntos. Assim deve ser também a igreja. Nós somos uma igreja, amém, irmãos? Amém. Temos que nos relacionar. Pastor, como é que isso funciona? Sabe, para segurar, para impedir que o inimigo entre. Fala para o teu irmão, nós temos que proteger uns aos outros. Fala isso para ele. Olha só esse texto.
Olha só, capítulo 4, estou terminando já, irmãos. Capítulo 4, verso 13 e 14, olha o que diz. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e com as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, uau, ele mesmo foi ver como é que estava funcionando lá o negócio do muro dele. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Pelejai pela sua família, pelejai pelos vossos filhos, pelejai pela vossa mulher, pelejai pela vossa casa, guarde a sua casa. O que Neemias está falando? Lute pelo outro. Lute pelo teu irmão. Irmãos, eu estava ministrando, como eu já disse, lá em Assis, essa palavra. E na hora que eu estava ministrando, me veio a cena de um filme na cabeça. Eu sei que é um filme meio sanguinário, já até falei dele aqui. O filme 300, quantos lembram disso? Assistiram esse filme 300? É sangue para tudo quanto é lado, não é mesmo? Cortam aqui, cortam outro lá. Mas num dado momento nesse filme, tinha um corcundinha lá, e o corcundinha queria fazer parte do exército. E o corcundinha chegou lá diante do rei Leônidas, e ele falou assim: eu quero fazer parte disso, eu quero fazer parte. Aí o Leônidas falou: ah, que bom, ergue aí o escudo. E ele, não conseguia erguer o escudo. O escudo foi erguido até uma altura, daria para proteger ele numa batalha. Ele. Mas o que o Leônidas falou logo em seguida foi poderoso. Sabe por quê? Ele falou assim: não dá para você lutar nesse exército, porque o escudo no nosso meio não é proteger você, é proteger o irmão que está do teu lado, aquele que luta do teu lado. Percebe? Muitas vezes você vai ser usado como muro de proteção para proteger o teu irmão, para proteger a tua irmã. Uma palavra que você der, uma palavra que você fale, irá tirá-lo da cilada, da armadilha do inferno. O que você tem que fazer? Proteger-o do lado. Lute dessa forma. Lute pela sua família. Coloque por um muro de proteção em prol dos seus filhos. Traga os seus filhos para a igreja, ensina ele o caminho que deve andar. A Bíblia diz que quando for velho não desviará dele. Faça o seu papel. Edifique esse muro ao redor deles. Edifica o muro ao redor da sua esposa, do seu esposo. Guarda o teu esposo, guarda a tua esposa, para que ele não seja tentado aí fora, para que ela não seja tentada também aí fora, porque quando é tentado aí fora, é porque os muros estão derribados. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Os muros precisam ser erguidos. Quantos têm disposição para isso? Sabe, hoje é dia de nós orarmos por isso. Não sei como é que está a tua vida. Talvez na tua vida pessoal, você tenha percebido algo ao seu redor, que o muro não está bem edificado. Talvez na tua vida familiar, você também percebeu algo ao redor da sua família ali, e o muro não está bem edificado. Talvez lá na sua célula, não sei, no seu trabalho, não sei. Mas se você tem percebido alguma área da sua vida que você precisa edificar muros, esse é o momento. Esse é o momento. Pastor, como é que eu faço? Peça ajuda. Procure seu líder de célula, procure seu discipulador, procure um irmão, uma irmã querida que você ame, alguém que tenha algo da parte de Deus para te falar. Vai procurar ímpio, não, que não tem o que te falar. Procure alguém que tenha algo da parte de Deus para te falar. E aí seja edificado nesse muro. Amém, meus irmãos? Finalizando. O verso 23 do capítulo 4. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Do que isso fala? Fique atento. Estava edificando, terminou de edificar, o muro estava edificado já, mas sabe o que eles faziam? Eles iam dormir e as armas estavam do lado. Por que as armas estavam do lado, meus irmãos? Porque o inimigo ainda podia atacar e derrubar novamente o muro. Esses muros, eles não foram derrubados por acaso, foram inimigos que derrubaram.
E você sabe disso. Quando você edifica o seu muro, os inimigos vão tentar derrubar. O que eu tenho que fazer? Atento. Deixa a arma do lado. Pastor, que arma que é essa? Essa aqui serve. Uma boa arma. Que mais? Relacionamentos, de oração na igreja, sabe, de oração na célula, compartilhar algo, orarmos juntos, guerrearmos juntos, uns pelos outros. O que é orar pelo irmão? Quando o irmão chega para você e fala assim, ora por mim, irmão, sabe o que você está fazendo? Você está entrando em guerra, guerra espiritual. Você está entrando numa guerra em favor desse irmão. E é isso que nós temos que fazer mesmo. E aí, a cada dia, nós vamos edificando os nossos muros de proteção. Amém? Sabe, isso falou tanto comigo essa semana. Eu sei que é uma palavra que fala de relacionamento. É uma palavra que fala da necessidade de nós andarmos juntos. Da igreja estar firmada em algo consistente. Algo consistente só existe quando nós temos compromisso uns com os outros. Existem igrejas e irmãos que falam assim, eu vou naquela igreja lá porque eu entro e saio e ninguém me conhece. Conhece pessoas assim? Eu vou naquela igreja, aquela igreja grande, aí eu entro, saio, sento, ouço a palavra, assisto o culto e vou embora. Assiste o culto? Espectador você? Crítico? Que vai lá para assistir culto, depois vai embora? Porque eu não quero compromisso com ninguém, não quero relacionamento com ninguém. Pois é, pode ter certeza, uma pessoa assim, os muros estão derribados. Outro dia eu ouvi uma moça, a mulher do Cacá, falando na televisão. Não precisamos ir na igreja. Não precisamos fazer parte de um corpo de Cristo. Deus é aqui, é eu e Deus. Eu falei, mas meu Deus do céu, qual que é a base bíblica dessa infeliz para falar isso? Qual é a base bíblica? Ela falou lá para Marília Gabriela, não saiu nada de base bíblica. Não tem base bíblica para isso, muito pelo contrário. A Bíblia diz assim, Hebreus capítulo 10, verso 25, não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações, enquanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Sabe o que é essa admoestação? É exortar com carinho, com amor. Sabe o que é isso? É eu sendo muro de proteção na sua vida, é você sendo muro de proteção na minha vida, quando você me exorta com amor e carinho. Sem isso não tem edificação de igreja, filho. Sem isso tem um monte de gente independente, um para cada lado, querendo viver a sua vida. Não se edifica a igreja assim. Nós queremos edificar algo para o Senhor, aleluia. Amém. Então vamos buscar algo em Deus. Para isso, edifique os muros ao seu redor. Tenha liberdade. Eu lembro quando eu cheguei aqui, estou encerrando mesmo agora, de verdade. Eu lembro quando eu cheguei aqui, eu falei para o pastor Felipe e para o obreiro Wellington. E também falei para os outros pastores das outras cidades que eu estou acompanhando. Eu sou homem de Deus para falar na sua vida? Porque se eu não for homem de Deus falar na sua vida, nosso relacionamento para aqui. Não tem como eu ser o pastor deles, que estão ligados diretamente a mim, se eu não puder falar o que eu precisava falar na vida deles. E eu falei para eles, eu vou falar na sua vida pessoal, ministerial e em todas as áreas da sua vida. Posso falar ou não? Pode, pastor, tem liberdade para falar. Então tá bom, você já me deu liberdade, agora eu vou falar. Se eu ver qualquer coisa errada, eu vou falar. Não tem como me relacionar com alguém tão próximo a mim, se eu não tiver essa liberdade, ainda mais sendo pastores que eu acompanho. Percebe? Isso é muro de proteção. Vamos pensar 10 vezes antes de fazer alguma coisa errada, que o pastor está ali em cima, ó, vendo o que ele está fazendo. Muro de proteção. É muro de proteção. Eu falo para os meus filhos, rapaz, estou ajudando você a comprar um carro, mas se você chegar tarde, você vai ter um problema comigo. Muro de proteção. Muro de proteção. Você é muro de proteção na vida de alguém? Você tem muro de proteção ao seu redor? Se tiver derribado, é por terra, o inimigo vai entrar. Como eu falei, tem gente que não quer vir na igreja e tem uma vida toda torta aí fora, mas fala que é crente. Fala que crê em Deus, crê nada. A independência não é algo que o Senhor tem para nós. A dependência sim. Nós dependemos do Senhor, amém, irmãos? Amém. E dependemos também um dos outros para caminhar e vencer. Creia nisso. Não seja daqueles que fica pingando de igreja em igreja, não. Em nome de Jesus, irmãos.
Você pode até não gostar de caminhar conosco, nosso estilo de igreja. Pode até não concordar com a visão. Então vai para outra igreja, mas fica firme lá. Fica pulando, não. Cria raízes. Coloca a pessoa ao seu redor. Levanta muro de proteção. Amém? Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. A igreja que vai subir para a glória é uma igreja que se relaciona. A igreja que vai subir para a glória é uma igreja comprometida. Comprometida com Deus, pastor? Claro, mas também com o irmão que está ao seu lado. Fala para o irmão que está ao seu lado, eu tenho um compromisso com você. Fala isso para ele. Eu tenho compromisso com você. Irmãos, olha para cá. Quantos tomam ceia aqui todo mês? A ceia do Senhor. Você toma a ceia do Senhor todo mês? Aí lá está escrito: este é o cálice da nova aliança no seu sangue. Que nova aliança que é essa? É minha aliança com Deus. Não, é aliança com Deus, mas também é com o irmão que está ao seu lado. É aliança com a igreja. E alianças com o Senhor, nós aprendemos aqui sexta-feira que é uma aliança perpétua. Vocês lembram disso? Que é uma aliança que, você fez aliança com Deus, é para sempre. Deus não muda. Você pode mudar, mas Deus não tem variação, não. Deus não muda. Agora, irmão, eu quero que você feche seus olhos aí no seu lugar. Se você está com a sua esposa, abraça ela aí. Fica juntinho. Eu queria que você pensasse, meditasse. Como é que está o teu muro de proteção pessoal? Como é que está o muro de proteção do seu casamento? Como é que está o muro de proteção lá da sua família? Está edificando isso? Está ajudando a edificar? Você precisa edificar. Cada dia mais e mais. Estar protegido, guardado. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero colocar a vida dos meus irmãos diante de Ti. Cada família aqui representada, cada casal que o Senhor contempla nesse lugar. Cada um dos Teus amados, ó Senhor, que eles possam estar protegidos por Ti. Que eles possam ter entendido, ó Senhor, que precisam construir muros de proteção espirituais ao seu redor. Relacionamentos que vão ajudar no dia a dia, Senhor, a eles caminharem, avançarem e conquistarem. Pai, eu os abençoo em nome do Senhor Jesus. Posso se manter firme em todo o tempo, em nome do Senhor Jesus. E que o diabo não toque, que o inimigo não consiga destruir esses muros que temos levantado como proteção de nossos lares, nossas famílias, nossas casas. Pai eterno, nós desde já repreendemos toda e qualquer artimanha do inferno para vir derribar os muros de proteção que temos construído. Que a Tua mão seja a nos conduzir em vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor com um cântico. Nada mais me pode